Olá, agora iremos para a segunda parte da validação, utilizando a classe ClassValidator, que pode ser observada aqui. Então, essa classe do ClassValidator, esse plugin, ou nossa biblioteca ClassValidator, é uma usada para fazer validações através de decorators. Ela é baseada em decorators, o que encaixa muito com a proposta do nosso Nest.js. Então, aqui tem a instalação. Então, nós vamos ter a instalação através deste comando. Então, copiando esse comando aqui, a gente vai ter a instalação dele. Copiando esse comando, então, a gente vai lá no nosso VS Code e vai estar colando ele aqui para estar rodando. Após a instalação, já vai estar habilitado as classes necessárias para começar a validação do nosso, utilizando o nosso Class Validator dentro do Nest.js. Então, a gente vai ter aqui o pacote instalado do Class Validator dentro do nosso console, dentro do nosso Node.js. As duas classes estão aqui. Agora é só utilizarmos dentro da nossa aplicação. A aplicação, o local que a gente coloca o nosso Class Validator, ele é utilizado muito para utilização dentro dos nossos DTOs. Então, o DTO que vai ter a entrada, porque ele vai estar recebendo essa validação de todos os itens que já na entrada da nossa classe dentro do controller. Então, esse Create Produto DTO, que é o que é utilizado na parte de entrada do nosso create e o nosso update, que também recebe aqui. Então ele vai estar recebendo já essas informações diretamente, já recebendo a informação validada. Então nós vamos ter uma validação antes de chegar no nosso serviço do Nest.js. O Class Validator possui algumas validações, algumas opções de validação já aqui, como pode ver aqui nessa lista. Então, algumas serão utilizadas aqui dentro desse projeto. E para instanciarmos ele, a gente vai utilizar através dessa tag de autovalidação. Então, é esse item de autovalidação que estaremos fazendo no nosso projeto. Então, como pode ser observado, aqui nós temos a classe Bootstrap. E iremos adicionar este item aqui na classe do Bootstrap do nosso projeto. Então, iremos copiar este código aqui, que é adicionar de uma forma global os pipes do New Validate Pipe. Então, aqui o nosso Bootstrap, Bootstrap da nossa aplicação está aqui. Então, a gente vai estar adicionando nessa linha aqui e adicionando o nosso pipe de validação, que ele já está no common. Então, com isso, basicamente, a gente já ativou o nosso pipe de validação de uma forma global. Agora que adicionamos nosso pipe global, iremos testar a nossa validação do pipe. Então, vamos utilizar, como é o exemplo aqui, do create, dentro do módulo create, criar nossa validação como essa aqui. Então, essa aqui é um exemplo de validação, onde está sendo utilizada a validação de e-mail e que o password não pode ser em branco. Então, vamos fazer o nosso teste dentro da nossa classe do produto aqui. Então, a gente vai criar aqui dentro os nossos campos já sendo validados. Um dos campos que a gente pode criar é o name. Então, ele vai ser do tipo string. Então, que tipo de validação que a gente pode fazer aqui? Se a gente olhar aqui no is, a gente tem todas as classes do Class Validator, as principais classes. Então, nesse nosso caso aqui, a gente tem uma validação do tipo que ele tem que ser string. Então, string do Class Validator. Com isso, ele é uma função aqui e já vai estar validando. Segunda classe que a gente poderia estar utilizando aqui é a classe de valor, então do preço dessa
esse nosso elemento. Esse preço ele vai estar sendo do tipo float ou do tipo number. Então aqui a gente vai estar validando que ele tem que ser do tipo número. E o último, a gente pode estar trabalhando com um string. E a gente vai estar trabalhando com uma descrição longa. Então, uma description. Só que a diferença é que essa description ela vai ser opcional. Então, isso aqui a gente vai estar definindo que esta classe ela é do tipo opcional. Então, ela tem que ser uma string do tipo, pode ser um campo string e vai ser opcional. Com isso, a gente já tem uma base da nossa criação. Indo no Thunder Client, como esse processo aqui ele já está incluído dentro do nosso controller, então, como foi visto aqui, ele já está o create detail aqui. Então, ele está importando todas as informações dessa nossa classe. Então, agora nós podemos criar dentro do Thunder Client a nossa classe de validação, a nossa informação. Então, os campos que a gente tem lá foi name, então o nome do produto vai ser o produto teste. Nós vamos ter um preço, que vai ser R$10,50. E a descrição. Vai ser a descrição longa do produto. Feito isso aqui, a gente vai estar passando aqui o processo. Se tentar fazer qualquer coisa que não seja validado, onde a gente não passa um dessas informações, ele vai estar passando, avisando que tem um erro. Então aqui, no nosso caso, a nossa validação passou que a mensagem de erro é do name. Então o name não foi validado. Isso pode acontecer com qualquer outra classe. Então se a gente pegar aqui o preço e passar um preço em formato string, um texto ele não está em conformidade com o nosso elemento. Então mesmo passando aqui, entre aspas, porque ele está esperando um objeto do tipo número. E quando a gente coloca entre aspas o nosso número, ele é uma string, então não vai estar sendo validado. E aqui, como a classe número, ele aceita tanto números inteiros como números float, do tipo float. Então, como a gente tinha colocado aqui, sem a descrição, ele funciona. Então, com isso, a gente conseguiu fazer aceitar a descrição aceitando apenas que ela seja string, mas caso ela não seja colocada, ela vai estar sendo ignorada. Então, automaticamente existe uma validação através desse pipe, dessa configuração do opcional. Então, isso aqui ajuda muito nos nossas opções, nossos atributos que serão opcionais durante o nosso cadastro. Para conhecermos os validators que estão disponíveis dentro do pacote, a gente tem aqui dentro do GitHub oficial, que é o Validator Decorator. Então aqui a gente vai ter uma lista de todos os nossos decorators que podem ser utilizados em conjunto em uma determinada informação. Então aqui nós temos o conjunto dos defaults, dos common, dos mais simples, os que são definidos de uma forma geral. Nós temos os que através de tipagem, decorators de tipagem, decorators de números. Então, uma definição como números positivos, negativos, que pode ser utilizado até nesse nosso próprio exemplo, que a gente poderia estar utilizando aqui, que o número deve ser um número e ele deve ser positivo, já que é um decorator
já que ele é um preço. Então, se a gente tentar adicionar um número negativo aqui, ele vai dizer automaticamente que esse número não é possível porque deve ser positivo. Então, esses são tipos de validações necessárias. E você pode colocar um mínimo e máximo também dentro dele. Já a parte string é a que mais tem validações. Nós temos as partes de validações de string tipada, como boolean string, date string ou número string, onde ele vai fazer uma transformação da nossa string para um número. Se é o que tem ali é um número, por mais que seja uma string. Na parte de string validator, que é a parte que mais possui decorators, aqui a gente tem várias verificações padrões dentro do nosso elemento. Então nós podemos trabalhar com ele aqui diversas validações, como, por exemplo, se ele é um cartão de crédito, um determinado padrão de cartão de crédito, Bitcoin, se é um número do Ethereum, endereço de Ethereum, endereço de banco. Então, aqui são as mais diversas validações, inclusive fazendo restrições com conteúdo, seja ele contendo ou não contendo uma determinada palavra, então uma determinada informação lá dentro, podendo ser colocado para ser realizadas proibições de uso de palavras-chave, por exemplo. Então, em alguns casos a gente precisa fazer uma validação que não tenha determinadas palavras. Então, poderia ser utilizado aqui esses não contém para proibir as nossas palavras que não são permitidas dentro daquele determinado campo. Então, esse aqui é uma extensa informação que tem aqui. Então, aqui a gente tem vários itens, vários tipos de validação mais diversas, não só de tipagem. Enquanto lá a gente fez por tipagem, aqui a gente vai estar trabalhando com validações realmente. Então, vamos fazer umas validações dentro do nossos dois tipos de strings para a gente demonstrar como funciona. Então, aqui dentro do string, vamos fazer mais uma validação para a gente ter. Então, aqui o length, ele pede um ou dois parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem, do tamanho, vai dizer qual é o tamanho mínimo. Então, eu vou colocar que o tamanho mínimo vai ser 1 e o nosso parâmetro máximo desse aqui vai ser 100. Então, com isso, eu vou estar limitando a nosso tamanho de validação. Então, nosso campo tem que ter entre 5 caracteres e 100 caracteres. Isso ajuda na nossa validação. Mesma coisa aqui embaixo. Então, na descrição longa, eu vou dizer que ele tem que ter no máximo de tamanho, que ele pode ter no máximo 255 caracteres, não tendo um mínimo de caracteres. Então, vamos fazer um teste aqui. Salvei e eu vou colocar aqui um texto curto. 1, 2, 3, 4. E ele vai dizer que não pode ser com menos do que 5 caracteres. Então agora vamos estar rodando com menos. Só para poder fazer uma validação mais rápida aqui, vamos colocar no máximo 10 caracteres. E aqui no máximo 5 caracteres, que daí fica mais rápida a nossa validação. Então, fiz aqui, então máximo 10 e máximo 5 no segundo item. Feito aqui, aceitou. Agora vamos fazer até 10 aqui. Coloquei 11 caracteres, ele já recusou, sendo que ele trabalha em conjunto. Então, se a gente trabalha aqui ocorreu mais do que um erro, ele vai estar automaticamente fazendo essa transformação, esse retorno de todos os erros que ocorreram dentro da nossa classe de validação. Isso ajuda muito no nosso processo de validação. Então, porque ele automaticamente não precisa fazer várias validações. Vamos corrigir aqui para permitir e cadastrar o nosso elemento. Então, como pode ser observado, ele ficou correto e conseguiu executar, passar para a próxima opção, que seria o quê? Na hora que ele executou aqui dentro do controller,
ele já retornou o elemento para o create e esse create executou a ação aqui. Então, nesse caso, a gente poderia estar enviando mais o create DTO para retornar a própria classe. Então, ele vai estar retornando a própria classe do nosso objeto aqui. Ele retornou o objeto, porém, como não tem correto ali, a gente tem que fazer ponto. A gente teria que estar retornando apenas a classe. Ali, como ele tentou concatenar com uma string, ele não conseguiu fazer. A menos que a gente fizesse um parser do nosso objeto. Então, agora eu vou retornar o próprio objeto que está enviando para que possamos fazer o teste. Então, tudo que foi enviado aqui foi retornado. Então, esse foi o teste de Class Validator. Agora que já vimos o básico sobre o Class Validator, vamos começar a ver as opções que nós temos. Uma opção que nós temos que tratar é essa aqui. Vou colocar um outro campo aqui que não existe ainda na nossa aplicação. Então, vou chamar aqui realmente de teste. Então, vai ser o campo chamado teste e ele vai enviar uma informação para o nosso back-end. Se rodar aqui, vocês podem perceber que ele chegou lá, apesar de não ter nenhuma informação dentro do nosso DTO. O nosso DTO não conhece essa classe. Porém, por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele está transmitindo automaticamente. Não é porque o DTO está lá é que essa propriedade não chegou, porque ela transmitiu. Então, para isso, existe uma propriedade, um atributo de configuração dentro do nosso validator, que é essa opção do stripping property. O que faz isso aqui? Quando a gente coloca essa opção do whitelist, ou seja, a gente está habilitando que somente os atributos serão aceitos que estiverem dentro do DTO. Então, copiando esse aqui, vamos fazer dentro lá do main. Como pode ser percebido, ele é usado no Global Pipes. Então, lá dentro do nosso Global Pipes, que está no main, então aqui não possui nenhum atributo agora, nós vamos abrir as chaves para colocar os nossos atributos e vamos colocar o nosso atributo. O atributo que vai ser utilizado é whitelist. Então, whitelist true. Com isso, a partir do momento que a gente coloca essa opção, todos os atributos que não estiverem listados lá, eles serão ignorados. Então, isso ajuda para que não consiga injetar elementos que não são do DTO, que não estão listados ou validados dentro do nosso DTO. Isso já vai ajudar bastante para limitar os campos que irão para o back-end. Como pode ser visto anteriormente, então a remoção não vai ter. Existe a remoção do campo quando não existe aquela propriedade. Então, se a gente testa, ele vai remover. Porém, ele não dá nenhum erro. Para que não ocorra somente nossa remoção do campo e sim de um erro, nós podemos trabalhar com esse forbid not listed. Ou seja, ele vai fazer aqui, além da nossa remoção, uma instrução de erro quando não existe o pipe, não existe o elemento. Então aqui o nosso campo, o nosso atributo teste, se eu tentar enviar agora, em vez de ser excluído, só excluído, ele vai estar dando erro. Então isso são duas possibilidades de a gente estar trabalhando dentro do nosso projeto, dentro dos nossos projetos. É a validação, remoção dos elementos. Além disso, garantia que só vai entrar elementos que estão dentro dos atributos, então causando um erro para o nosso destinatário. Isso é a opção. Ou você valida removendo, ou você valida dando um erro também. Então isso aqui é uma opção muito importante da gente utilizar dentro do nosso projeto. Então aqui eu vou deixar as duas opções ativas,
tanto a de whitelist como a de no whitelist. Ou seja, ele vai estar removendo os itens e dando um erro caso não tenha esse elemento na nossa lista. Então, esse foi o nosso teste de for byte. Uma outra importante informação ou utilização do nosso Class Validate de Class Transformers que a gente tem é a transformação de tipos primitivos, como o caso aqui do number. A gente precisou antes fazer uma validação para ter a nossa informação. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Então, antes de utilizar a opção correta para o elemento. Então vamos fazer aqui um type of desse aqui para ver que tipo de dados que está realmente vindo no nosso ID. Então, se o tipo do type of for igual a number, ele vai estar retornando no nosso console log o true ou false. Então aqui a gente vai estar exibindo nosso console log para receber a informação. Vamos ver como que vai ficar. Então aqui já tem uma consulta. Então quando eu clico em send, ele retornou false. Então automaticamente, essa informação aqui, ela está como false. Ela não existe dentro do nosso... Ele não transformou para o tipo número. Então ele transformou... Ele só, apesar de estar como número aqui, ele não fez a transformação. Então agora vamos fazer a nossa transformação. Como que é feita essa transformação do pipe? Você poderia estar usando o pipe diretamente no controller, através desse usePipe transformer true, ou carregando automaticamente dentro da nossa aplicação, porque realmente é essa transformer true que faz com que a gente tenha o nosso transformer automático dos tipos primitivos. Então a gente pode estar ativando de forma global, novamente dentro do nosso main, no validate pipe. Então aqui dentro do nosso main TS, vamos criar mais um item do transform true para que o nosso elemento seja automaticamente transformado aqui. Vamos ver como vai ficar agora. Fazendo a compilação do nosso elemento, vamos estar executando ele aqui. Como pode ser observado, ele veio um true. E também o que acontece, como ele faz uma autotransformação do nosso elemento, agora automaticamente quando ele tenta enviar algo que não é numérico, ele vai estar retornando lá, já transformando para o valor numérico. Ou seja, se eu tentei fazer um valor numérico e ele não é numérico, ele vai estar dentro da aplicação como not a number. Então isso aqui, not a number, é muito mais fácil porque ele já está transformado, não permite uma injeção de parâmetros que não sejam numéricos. Então vai auxiliar no nosso desenvolvimento essa opção de transformer global. Então ela já vai estar transformando para tipos primitivos como números e boolean automaticamente baseado no nosso tipagem de dados aqui. Então isso foi o nosso transformers de forma global, o nosso pipe de forma global. Lembrando uma coisa, isso de ter o Class Validator não elimina de nós podermos estar utilizando os dois pipes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu poderia estar rodando aqui o parser int pipe para que tenha uma validação já na entrada dos dados e não permita isso aí, tem uma mensagem de erro mais avançada, porque como está aqui, ele não está com uma mensagem de erro. Então, se eu tentar fazer aqui, rodar um elemento, ele vai estar só me retornando, convertendo os dados, fazendo exclusivamente a transformação e não fazendo a verificação se existe, se ele é um número. Então, se eu utilizar o parse int pipe, que é para receber o número inteiro, então automaticamente aqui, quando a gente for rodar na nossa aplicação, ele, em vez de dar esta mensagem onde ele dizia que não é um número, ou seja, a variável id
não era um número, ela vai estar retornando a falha na validação. Isso ajuda para que o cliente, o usuário, entenda muito mais fácil, o usuário da sua API entenda muito mais fácil o erro que ocorreu. Então, quando a gente trabalha com pipes aqui, vai poder fazer isso aqui. Ou utilizarmos um create, uma validação específica de parâmetros através da criação de uma classe de parâmetros para que chegue aqui e receba os parâmetros e já valide com uma outra mensagem. Então, a utilização tanto do parse int pipe ou qualquer outra validação através da URL, através dos nossos parâmetros de path, ele ajuda muito no nosso elemento. Então, como podem ver, ele vai ficar uma mensagem igual à mensagem que a gente recebe no padrão do elemento. Então, ele vai estar rodando exatamente o mesmo estilo de mensagem, com a única diferença que o pipe um recebe uma array e o outro recebe uma string. Então, se você rodar uma interface específica para os get parâmetros, ele vai estar rodando com os nossos elementos do tipo correto, com uma validação igual. Então, o ideal seria utilizar para esses casos aqui, onde você recebe um determinado parâmetro através da ID, fazer uma interface de recebimento de parâmetros, que daí ele vai ter exatamente o mesmo retorno de mensagem, tendo uma configuração muito mais coerente com a aplicação. Uma das validações possíveis aqui, resposta, que é ideal na programação da API, é a resposta com título personalizado. Então, por padrão aqui, a gente tem uma resposta em inglês. Então, se a gente olhar aqui, quando a gente manda um texto aqui fora da validação que está lá, fora dos parâmetros, ele me dá uma informação em inglês. Então, o ideal seria que a gente pudesse fazer que essa validação, que este texto, essas mensagens sejam traduzidas para o português de uma forma, podendo ser de uma forma específica. Então aqui, para traduzir uma mensagem, a gente pode usar o atributo aqui, usar a class, criar essa validação direta aqui. Então aqui a gente vai estar informando name. O campo name deve ser do tipo string. Mesma coisa acontece aqui. Então aqui a gente vai criar, vai ter o message e esse message a gente vai colocar a validação específica. Então o campo name deve ter entre 2 e 50 caracteres. Com isso, foi feita a tradução e automaticamente na aplicação, quando a pessoa tentar fazer a validação, a gente já tem o texto em português, o texto definido conforme o desenvolvedor escolheu. Então aqui, mesmo que tenha uma atualização de versão do software, ele vai continuar com essa tradução. Então isso é muito importante para ter uma validação, um entendimento para o nosso consumidor da API muito mais fácil.